a floresta tropical da Amazônia, o mar verde impenetrável do planeta. Nestas profundezas remotas corre o rio Las Piedras, que faz parte do afluente mais longo da Amazônia. Nas florestas que rodeiam as cabeceiras do rio, a vida prossegue como tem feito durante milhares de anos. Gigantes destas formam uma canopia densa, apagando as luzes para aqueles que residem abaixo. Mas nestes espaços escuros, a vida pode ser encontrada em tamanha abundância que apenas uma fração dos seus membros foi contabilizada. E por boa razão, pois a sobrevivência abaixo das copas deve por vezes permanecer escondidas. E durante muito da sua vida, esta criatura irá permanecer assim, envolta entre densos laços de vegetação, raramente movendo-se de dia. O seu nome local é o Citooro, que significa pequeno urso dourado. Embora ela possa ser pequena e dourada, certamente não é um urso. Trata-se de um tamanduá seda. Mas não se iluda pelas aparências. Garras nos pés frontais podem infligir feridas graves em algo que possa tentar agredi-la. São sua única defesa quando sai dos seus esconderijos em busca de comida. Ela fareja as presas e, sendo um papa-formigas, tratam de formigas e térmitas. Mas, de forma a encontrá-las, tem que ultrapassar o desafio considerável de se manter acordada. Depois de ter reunido forças para se concentrar na tarefa, ela vê um ninho de térmitas e decide que não é bem o tipo de que está à procura. Também é importante manter as aparências e um bom regime de higiene, de certo atrairá um companheiro. Ainda não sabemos como os tamanduás conseguem se encontrar numa selva tão vasta. Na verdade, ninguém sabe muito sobre eles. Mas nem todos evitam a predação escondendo-se em lugares de difícil acesso. Muitos escondem-se à vista de todos. A esta escala, nada é aquilo que parece. Estes insetos são mestres da camuflagem, até ao detalhe mais ínfimo.
Grilos imitadores de folhas copiam as estruturas venosas das folhas em que habitam. Alguns bichos-pau até imitam espécies particulares de musgo e lignum que crescem nas suas árvores favoritas. Alguns, como este aracnídeo, são predadores e outros tornarão-se presas, mas todos tentam permanecer indetetáveis. Embora uns evitem predadores e caçem presas ao copiar as formas de outros, estas traças têm uma estratégia totalmente diferente. Escondem-se entre os pelos das preguiças e não se encontram em mais lado nenhum. O pelo da preguiça suporta uma série de algas que ajudam a misturar-se na selva circundante. E como se movem devagar e infrequentemente, raramente são detectadas pelos predadores. As preguiças de 3 dedos passam entre 15 a 20 horas de cada dia a dormir. A sua dieta vegetal é muito fraca em calorias para as manter ativas por muito tempo. Um lugar perfeito para as traças criarem um lar permanente. Mas esconder-se e viver uma vida solitária não é a única forma de estar seguro na selva. Por vezes, aliarem-se pode resultar de forma igualmente eficaz. A ponta desta jovem árvore é macia o suficiente para as curiosas bocas destas cigarras. Elas rompem e alimentam-se da seiva que corre nas suas veias. A parte de uma casca fina, as cigarras estão completamente indefesas. Para a proteção, forjaram uma aliança improvável. Estas formigas são as suas defensoras e são pagas pelos seus serviços. Afortunadamente, para as cigarras, a sua melada ou excremento açucarado é uma recompensa suficiente. As formigas mantêm-nas livres de ácaros com partes bucais especiais de limpeza. Mas nesta selva há sempre algo mais a acontecer do que se vê à primeira vista. Na verdade, existem 2 tipos de cigarras aqui, e uma apronta algo menos bom. As de casca escura raramente geram o líquido que alimentam as suas protetoras, mas querem manter-se limpas à mesma. Quando veem uma formiga pronta a limpar, uma cigarra de cor mais clara, montam-se em cima e impedem a formiga de comer até estarem limpas. Mas não são as únicas com fins mais nefários.
Formigas mais pequenas que não oferecem às cigarras quaisquer serviços em retorno estão à espreita de uma cigarra sem proteção e uma refeição fácil. A cada dia, bilhões destas formigas cortadeiras embarcam numa viagem, migrando pelas florestas ao longo de autoestradas miniaturas. A viagem diária é coordenada com um poderoso e invisível sistema de mensagens químicas. No entanto, a viagem para o trabalho pode ser perigosa e as folhas caídas criam problemas de tráfego. Mas estas formigas estão preparadas para quase tudo. Especialistas são destacados para remover os bloqueios. Uma mão cheia delas demora apenas horas para limpar uma cobertura total de folhas do chão. As trabalhadoras dirigem-se a uma árvore em colheita. Buscam as folhas, mas para alcançar devem subir alturas similares à escala humana do zênite da Europa do Norte. Depois de estarem no auge, começam a remover segmentos das folhas da árvore, utilizando mandíbulas que vibram milhares de vezes por segundo. A seguir, tem de embarcar na viagem de 100 metros de volta ao ninho. Apesar da distância, a viagem toda demora apenas 1 hora a cada formiga. A eficiência é fulcral e quando as mandíbulas delas se embotam, carregam as folhas cortadas pelas suas irmãs. À superfície, a sua casa não parece grande coisa, mas por baixo jaz um labirinto subterrâneo de túneis que chega aos 8 metros debaixo do chão. A casa de uma colônia com tantos metros como a cidade de Londres. Aqui, nas entranhas da terra, guardam as folhas preciosas e cuidam dos jardins de fungos que brotam da vegetação em decomposição. Os corpos pequenos, redondos e brancos dos fungos são usados para alimentar toda a colônia. Longe da escuridão do chão da floresta, a canópia da floresta é banhada no sol tropical intenso. Esta é a sala de máquinas da selva, onde árvores gigantes captam a luz solar para crescerem. À exceção das águas serpentes do rio Las Pedras, as copas das árvores tropicais estendem-se por centenas de quilômetros.
Aqui no Reino do Céu existe a maior diversidade de vida na floresta tropical, como acontece também na Terra. Os gritos do macaco bugio vermelho viajam quilômetros pelas copas para marcar a pose de um pedaço de árvore, onde irão socializar e comer folhas verdes. Bandos de macacos pregos das Guianas percorrem toda a floresta e comerão quase tudo que consigam apanhar, sejam flores, insetos, frutas ou até pequenos mamíferos. São muitas vezes seguidos por centenas de macacos esquilo que apanham tudo o que deixam para trás. Esta aliança improvável foi forjada para reduzir o risco de um único membro ser atacado por uma águia. Os maiores macacos aqui são os macacos aranha, que estão constantemente em movimento. Seguem rotas bem definidas que ditam a menor distância entre árvores de fruto. Em tempos de abundância, quase 100 macacos podem ser vistos a viajar juntos por pouco tempo. Em reuniões de grupo, são feitas novas amizades e novos grupos se formam. Quando a comida não falta, os macacos-aranhas selecionam os melhores bocados de fruta e largam o resto, mas raramente se desperdiçam, pois os javalis americanos rondam a floresta e consomem muito do que é deixado cair. Para equilibrar a dieta, os caititus procuram locais especiais para comerem. A lama grossa deste buraco contém elevadas e inusitadas concentrações de sal, um petisco raro tão longe do mar. Terrenos minerais como este espalham-se pela floresta e para muitos animais são oásis em miniatura num deserto pobre em nutrientes. Durante o dia, vários visitantes vão e vêm. Alguns, como este veado mateiro, são bastante cautelosos, pois sabem que os jaguares caçam aqui. O jacu amazônico passa grande parte do dia perto do terreno, ocasionalmente aventura-se para apanhar insetos das paredes de barros, mas, ao menor sinal de perigo, soarão o alarme para avisar os outros que é tempo de se ir embora.
A força erosiva do rio Las Pedras desenterrou gradualmente um depósito de sal na sua margem. São os resquícios de um antigo oceano que secou há muitos milhões de anos atrás. Araras voam para aqui a dezenas de quilômetros de distância. Agrupam-se em árvores e aguardam que um membro corajoso voe até o terreno mineral, assegurando aos outros que a área está livre de predadores. Assim que alguns o fazem em segurança, os outros seguem-nos. Não só comer o barro fornece sal, como ajuda a neutralizar químicos tóxicos encontrados em muitos dos frutos ainda verdes da dieta das araras. Para as araras, estas visitas ao terreno de barro local são mais que oportunidade de alimento. São lugares onde podem acasalar e onde podem resolver disputas. É a época de nidificação, e bem alto nos ramos de uma árvore chirruarruca, duas araras progenitoras aumentaram um buraco natural. Dentro encontra-se um filhote esfomeado que, após vários meses de confinamento, começa a observar o mundo lá fora. Por agora, a mãe e o pai entregam a sua dose diária de barro, mas no espaço de umas semanas estará pronto para deixar o ninho e seguir os seus pais. Para outros animais, simplesmente não é possível extrair sal da terra, mas precisam dele na mesma. Como as araras, estas borboletas passam muito tempo bem lá em cima na canópia, mas de vez em vez também elas têm de descer. As borboletas juntam-se na terra molhada, nas margens de um lago, onde as águas recuaram e depositaram sais e outros nutrientes. Mas, para as borboletas, a vida na floresta pode ser perigosa. As aranhas tecedeiras são gigantes, mas as borboletas morfa-azuis também. A aranha aproxima-se com cautela, receosa das asas poderosas da borboleta. Mas borboletas tão grandes não ficam presas por muito tempo. Enquanto as aranhas são um fardo para uns, existe um animal aqui que as procura ativamente. Este colibri faz o seu primeiro ninho, a partir de seda de aranha,
e pendurado na ponta de uma folha. Em cada viagem, ela pode carregar uma única folha ou um fio embaranhado de seda de aranha. Ela demora semanas a terminar. Deve manter-se constantemente vigilante, pois outros colibris podem tentar roubar um ninho vazio. Assim que está pronta, ela põe um único ovo branco, mais pequeno que uma unha. Pode parecer exposta, mas o seu ninho está posicionado tão longe do caule da palmeira que só o mais leve predador pode atacar sem cair ao chão. Uma semana mais tarde, uma pequena cria emergiu. Agora, ela tem de trabalhar o dobro para ambos se alimentarem. Mas a estação seca está a chegar ao fim. O seu trabalho será posto à prova. A vida do seu filhote dependerá disso. A temperatura vem a aumentar há dias e o ar tornou-se saturado com umidade. As criaturas da floresta tropical sentem-no. A floresta tropical não se chama tropical por acaso. Na Amazônia, as tempestades são violentas, como em poucos lugares na Terra. O ninho é abalado pelo vento e pela chuva. O filhote deve agarrar-se às fibras que a mãe arranjou com cuidado. O amanhecer traz o fim dos aguaceiros, mas os efeitos da tempestade são sentidos. A mãe colibri retorna para ver que o seu filhote desapareceu e o ninho está vazio. Em pânico, ela procura por ele vezes sem conta. Pode ter sobrevivido, mas ao ser levado do ninho durante a noite, está agora sozinho na floresta. Ele ainda não sabe como encontrar comida sozinho. Logo, ela deve encontrá-lo rapidamente, ou ele morrerá à fome. Ambos os seus chamamentos
ecoam pela floresta e os dois reúnem-se outra vez. As chuvas trouxeram nova vida à floresta. Mas trouxeram também destruição. O rio Las Piedras está a transbordar as suas margens. Árvores inteiras são levadas pela corrente. A enchente do rio corre pela floresta. Para os mais pequenos fugirem à cheia, o único caminho é para cima. Cada centímetro disponível torna-se repleto de vida. Estranhas formas surgem da escuridão. Para muitos, o terreno elevado é nada mais que algumas folhas flutuantes. A busca pela escapatória é constante. Em condições de tanta aglomeração, os predadores têm muitas escolhas. Isoladas, nos arcos das copas das árvores, poderá demorar semanas até que o rio recue e para as criaturas da floresta pousarem aos pés no chão. Muitos foram demasiados lentos para escapar às águas crescentes. A tensão superficial manterá milípedes à tona por agora, mas se tiverem dificuldades, as suas pernas cederão. Tentativas de fuga servem apenas para selar o seu destino.
As artérias da selva regressam agora à atividade. À medida que as águas continuam a subir, as criaturas que estavam isoladas em charcos e lagos são agora livres para se mover pela selva. Peixes procuram um lugar seguro para porem os seus ovos, e os predadores visam impedi-los. Um novo coro soa nas profundezas. Uma família de 7 lontras neotropicais gigantes também querem tirar partido do peixe que podem encontrar nas correntes cheias. E ainda bem, pois esta família tem 3 crias famintas para alimentar. Mas com tantos para alimentar, as lontras não podem ficar para sempre e devem mudar-se para lugares de maior abundância. Passam a maioria do seu tempo em lagos escondidos profundamente na floresta. Metade das crias de lontras gigantes não sobrevivem o seu primeiro ano, mas estas são as mais afortunadas. Superaram uma fase crucial da vida quando são expostas aos predadores. Contudo, são ainda jovens, que chega para poderem roubar um peixe à sua mãe, em vez de caçarem elas mesmas. As mandíbulas delas não são fortes para comerem o peixe rápido, logo devem segurá-lo com cuidado. Às vezes, um mais vivo pode ser um pouco desconcertante. Outros animais mantêm-se perto das lontras e apanham os seus restos. Mas não são sempre bem-vindos. Com barrigas cheias, há tempo de sobra para a brincadeira. Em poucos meses, as crias chegarão ao seu tamanho adulto de 2 metros, mas
por agora devem ter cuidados para não fugirem muito dos pais, pois estas águas são a casa de outros predadores de elite. Os jacarés-açu machos são territoriais e este espécime de 5 metros é um recém-chegado ao lago. O atual residente, um macho mais pequeno, está ciente disso e curva as suas costas marcando seu território. O novo macho, muito maior, responde na mesma moeda, mostrando que não irá recuar facilmente. À medida que os jacarés aproximam, medem-se um ao outro. Mas o macho residente mais pequeno recua prudentemente e o intruso consegue reclamar este território de caça para si. Alguns dos lagos da floresta tropical têm centenas de anos, mas com o tempo bocados de vegetação flutuante asfixiam superfície. O lago torna-se menos profundo ao encher com folhas, e a floresta move-se para dentro reclamando a terra. Por agora, este lago é um santuário para a vida selvagem de todos os tipos. Estes jacus ciganos de ar pré-históricos encontram segurança nos poleiros à beira-lago, onde os predadores rasteiros dificilmente os alcançam. Biguatingas são encontrados aqui também. A sua baixa flutuabilidade submerge-os quando nadam à superfície. Também lhes permite mergulhar e trespassar peixes debaixo d'água. Os melhores pontos de caça são fortemente contestados. Para muitos animais, os aguaceiros diários da época chuvosa são uma pausa bem-vinda do calor sufocante dos meses secos, mas para alguns são problemas peculiares. As águas subiram e as borboletas que se alimentavam nas margens de lama do lago devem agora procurar comida no outro lado. Podem ter que esperar, mas sabem perfeitamente onde obter. Cágados que atualmente têm planos totalmente diferentes, não há nada como uma boa coçadela. Ou melhor ainda, uma boa espreguiçadela. Na estação das chuvas, jovens tartarugas devem aproveitar os poucos bocados de sol. Um bom tronco para apanhar sol é raro, logo nunca o tem por muito tempo. Apesar de existir amplo espaço para muitas tartarugas no tronco, os grandes não toleram uma vista obstruída por um mais pequeno. Na sua sociedade, o tamanho é tudo. Quando as mesmas têm tamanhos parecidos, as negociações são mais pacíficas.
mas, em consequência, tendem a acumular-se nos troncos. A vida no tronco é processo de constante movimentação. Assim que as tartarugas assentam, as borboletas podem entrar. As borboletas absorvem as suas lágrimas salgadas, mas elas não estão tristes. As lágrimas limpam os olhos após o mergulho. As borboletas não consomem as lágrimas que recolhem, guardam-nas. Estas borboletas são todas machos e irão passar os pequenos conjuntos de sal das lágrimas para as fêmeas durante o acasalamento. Para as tartarugas, as borboletas são toleráveis, mas as abelhas nem tanto. Parece que as relações entre elas na água não são diferentes das do tronco. A chegada das estações das chuvas significa o regresso de outra espécie, uma espécie engenhosa que, como mais nenhuma, tem o poder de moldar a floresta à sua imagem. O que os processos naturais demoram séculos a construir, as pessoas desfazem em meros minutos.
Adelante. Muéntale ahí. Cuidado, gorro. Vale, vale, vale. Espera. Come on. Assim que as jangadas estão completas, a madeira deve ser levada ao limiar da floresta tropical. Mas, nesse limiar, o mundo está a mudar. À medida que a floresta é queimada para dar lugar a terrenos agrícolas, uma parte da maravilha deste mundo é queimada com ela. Para os animais nessa floresta tropical, passaram milhões de anos a encontrar formas de cooperação, formas de competir, formas de sobreviver. No entanto, estes esforços nada são em comparação com tamanha força. Nada na natureza os preparou para isso. O tempo urge para os mistérios que continuam escondidos nas árvores, pois estes lugares selvagens poderão ser em breve nada mais que ficção.